Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem a respeito dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo, por que a teologia tem afastado as pessoas das bênçãos de Deus? É isso mesmo. Por que a teologia? Por que não a feitiçaria? Por que não a religião islâmica? Por que a teologia? Porque a teologia não é o estudo sobre as coisas de Deus. A teologia não é sobre o estudo dos mistérios bíblicos, das coisas ocultas na Bíblia. O que a teologia tem feito há séculos? O que Constantino fez no ano 317? O que João Calvino, Arminius, Jacobus, o Lutero, o que essas pessoas fizeram para abrir os olhos, para abrir o entendimento das pessoas quanto aos escritos bíblicos? Fizeram alguma coisa? Não, nunca fizeram. Fizeram, sim, engano, fraude e mentira. Fizeram foi ficarem poderosos, desfrutarem do Velho Testamento, das obras mortas do Velho Testamento, para se tornarem poderosos, ricos e abastados. E assim, ocultar as verdades que as pessoas precisam saber a respeito de Deus. O Deus, Criador de todas as coisas. O Deus que é o Espírito, Elohim, Yahweh. O nome você fica à vontade. Porque a teologia tem afastado as pessoas das bênçãos de Deus. A teologia e a religião. Que parte da religião? Aqueles que conhecem a Bíblia. A religião que usa a Bíblia como base, como para suas doutrinas. Então, qualquer religião que usar, qualquer segmento religioso que usar a Bíblia para ensinar, para doutrinar alguém, esses são os responsáveis. É desses que tem que cobrar a conta, ou as contas são desses que tem a Bíblia. Porque as outras doutrinas, as outras religiões que não usam a Bíblia, como que eles vão ensinar coisas que eles não sabem? Então eu te convido a ler Hebreus capítulo 3, versículo do 7 ao 19. Veja que uma viagem que era para os israelitas no deserto para durar 40 anos, ou 40 dias, ela se tornou uma viagem de 40 anos. E somente Josué alcançou a terra que manava leite e mel. Nem Moisés, o escolhido de Deus, alcançou. Versículo 7 de Hebreus 3. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leva a se afastar do Deus vivo. Vou ler o 11 de novo. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Está entre aspas, porque foi tirado isso daqui do livro de algum livro do Antigo Testamento. 13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. O escritor estava falando que a confiança dele estava em Cristo, não em Jesus de Nazaré. 15. Como se diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. 16. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Ou seja, os israelitas? Não tinha povo gentil ali. 17. E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? 18. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão os que foram desobedientes? 19. Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A teologia, ela ensina as pessoas, os seus estudantes, os seus alunos, pregarem incredulidade, desobediência ao povo. Eles ensinam
obras mortas às pessoas. Eles não acreditam nos escritos bíblicos, inventam as suas doutrinas, baseado em livros de reverendos, livros de doutores, livros de mestres, não se baseiam somente nos escritos bíblicos. E assim, os alunos aprendem, depois vão, abrem uma chamada igreja, agora eu sou pastor, agora eu sou um mestre, porque eu sou teólogo, eu tenho anel, eu tenho até doutorado, e as pessoas vivem uma vida religiosa de incredulidade, de desobediência, de profanação, de mentira, de engano, de medo, de pânico, de terror. Avisando esses líderes, com base na teologia, que Jesus ainda vai voltar. Mas diversas passagens, Jesus disse quando ele iria voltar. Somente o capítulo 24 de Mateus e o versículo 34 já é o suficiente para quebrar a teologia na emenda. Jesus disse que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Jesus disse em Lucas 11 que as contas seriam cobradas dos israelitas naquela geração. Jesus disse em Mateus capítulo 23, lá no finalzinho, que eles daquela geração, seriam responsabilizados desde a morte de Abel até Zacarias. Jesus disse que os 12 sentariam para julgar os israelitas. Jesus disse em espírito a João, Apocalipse 1:10, Lucas, que era chegado o dia do Senhor. Era chegado o dia do juízo de Deus. João disse em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, que chegou o juízo naqueles dias, no presente dele. E Jesus disse, e João disse em Apocalipse 18, 19, 13, 9. E o principal, João disse em Apocalipse 21, 2 e 3, que ele viu espiritualmente ser estabelecido a nova Jerusalém, porque a velha tinha sido destruída e o templo junto no ano 70 DC. E que no versículo 3 de Apocalipse 21, que foi estabelecido o tabernáculo espiritual de Deus nos homens, ou seja, no espírito dos homens. Então são inúmeros. João, capítulo 21, versículo 22, Jesus disse a Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo, ele quem? João, até que eu volte, que te importa? João permaneceu vivo para escrever o livro de Apocalipse, o livro do juízo, o livro da escatologia. E com esses enganos, com essas fraudes, com essas mentiras que a teologia vem ensinando, as pessoas não chegam, não alcançam, não desfrutam das bênçãos de Deus. Porque a terra foi feita para que os seus filhos, que são os espíritos, tenham experiência na carne. E tendo experiência na carne, eles vivam uma vida de justiça, de paz, de amor, de harmonia, de coração bom, de misericórdia, de compaixão. Mas a teologia vem pelo meio colocando pânico, colocando terror. Se você não der, a mão de Deus vai pesar. Se você não der 10%, eles transformaram o gafanhoto em demônios, em seres espirituais. Eles dizem que Isaías 12, 14, caiu um ser do céu. Mentira! Quando você lê o capítulo 12 inteiro, lá no versículo do 1 ao 3 fala, ou até o 4, que quando Deus aniquilasse, destruísse o rei da Babilônia, então era para levantar uma sátira contra o rei da Babilônia. E foi falando, e chega no versículo 12 e fala, tu que é a estrela da manhã que caiu. Aí eles pegam isso falando que do céu cai um ser. Mentira! Do céu só cai granizo e chuva. E se você jogar uma pedra, cai na sua testa. Então por que a teologia tem afastado as pessoas das bênçãos de Deus? Por causa das mentiras, por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade, da desobediência. A viagem que era para durar 40 dias dos israelitas, quando tirado da escravidão do Egito, durou 40 anos. Leia comigo Salmos 95, do 1 ao 11. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com os salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as suas alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostemo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o Senhor, ele é o nosso Deus,
e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Coloca a mão na sua consciência. Você que é um religioso, você que anda profanando, você que anda falando que as palavras que Jesus disse é uma mentira. Você, líder religioso, que prega que uma pessoa tem que tomar banho numa piscina para se purificar dos pecados, para se purificar. Mentira, você é um mentiroso. Você está mentindo. Porque na cruz, Romanos 6, 3 e 4, foi na morte que todos foram batizados. Não é numa água suja, cheia de coliformes fecais. Durante 40 anos estive irritado com essa geração. Este é o povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Assim caminha a humanidade. Assim caminham os religiosos, assim caminham as pessoas que são desobedientes, que são incrédulos, as pessoas que profanam, as pessoas que usam a Bíblia para mentir, para fraudar, para roubar, para se tornarem poderosos. Por isso que a terra é essa desgraça que é. Guerras, conflitos, briga, desarmonia no lar, pai mata filho, filho mata pai, droga, prostituição, vício, mentira, homossexualismo, lesbianismo, é tudo ira de Deus. A ira era para ter ficado lá no ano 70, dentro dos muros de Jerusalém. Era para ter acabado tudo lá. O Zacarias 13:2 fala que naquele dia Deus daria fim aos profetas e aos espíritos imundos. Aquele dia significou o juízo do ano 70. Mas infelizmente passou tudo. Passou tudo. Por que que passou? Porque a humanidade ela está pior, exponencialmente pior do que aquele povo no deserto. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. Por isso que todos os dias é tragédia. Todos os dias acontece alguma coisa no mundo. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Assim está a humanidade. Assim estão as pessoas que, principalmente os religiosos, não entram no descanso, não conseguem alcançar as bênçãos de Deus. Recebe uma coisinha aqui, uma coisinha ali, Deus mostrando para eles: olha o que eu posso fazer por você. Eu posso tirar você do pó e te exaltar. Eu posso tirar esse tumor que você tem na sua cabeça, no seu pulmão, eu posso fazer isso. Mas você tem que crer, você é incrédulo, você é um religioso, você é um desobediente. Você tem se rebelado contra as palavras do meu filho, que ele veio na manifestação de filho, o Espírito, mas era Deus. Você tem se rebelado contra o Espírito da graça que falou pela boca de Paulo. Você tem se rebelado ao juízo eterno, ao juízo final, à escatologia consumada, que ocorreu no ano 70 DC, quando Deus julgou quem deveria ser julgado. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Veja, Hebreus capítulo 10, versículo 27 ao 31. Preste muito bem atenção nisso daqui. Você que está praticando obras antes da cruz. Você que está pisando no sangue que verteu da cruz. Você que está blasfemando, você que está tornando o sacrifício da cruz inútil, com as suas práticas, com as suas obras nojentas do Velho Testamento, obras mortas. Hebreus 10, 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo. Esse juízo e fogo ocorreu dentro dos muros de Jerusalém no ano 70. Fogo vingador prestes a consumir os adversários. É algo que estava prestes a acontecer. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Esse versículo 29 está estampado na entrada de qualquer templo religioso. Deveria ser aqui, ó, nesse templo, em vez de estar o nome da sinagoga, deveria estar naquele letreiro: eis uma casa de profanação, de blasfêmia e de insultos ao Espírito da graça. Não uma casa de oração, não uma casa de Deus. Deveria estar estampado casa de profanação, de blasfêmia e de insulto. Eles profanam quando praticam obras do antes da cruz. Eles blasfemam contra aquele sacrifício.
Eles insultam o Espírito da graça que falou pela boca de Paulo, que é o que nós temos hoje, 13 epístolas paulinas, de Romanos a Filemão. Eles têm insultado o Espírito da graça há séculos. E a teologia é a culpada disso. Porque no começo eu falei, os que se utilizam da Bíblia para ensinamento, esses são os responsáveis principais. Toda a humanidade está nas trevas, mas os principais são aqueles que usam a Bíblia para ensinar. 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que o mundo é cheio de câncer, AIDS, sarna, lepra, loucura, espíritos imundos dentro dessas chamadas igrejas, manifestações que são enviadas por Deus, operação do erro, espírito de engano, para que eles creiam, pessoas nessas feitiçarias, bebendo sangue de animais, coisa lá da obras mortas, lá do Velho Testamento, acontece nessas casas de feitiçaria. Os idólatras nessa religião que adora gesso, adora madeira, idólatras. A humanidade está toda condenada a sofrer igual o povo ficou girando, rodando de roda 40 anos no deserto, devido à desobediência. Então, para encerrar esse vídeo, por que a teologia tem afastado as pessoas das bênçãos de Deus? Vou ler esse versículo de Hebreus 3:19. Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, meu irmão e minha irmã, se você é um religioso e frequenta a religião, coloque a sua barba de molho. Coloque o seu calcanhar de molho. Abra essa Bíblia e leia, pelo menos de Romanos a Filemão, 13 epístolas de Paulo. Leia Hebreus, que provavelmente foi escrito por Apolo, com certeza não foi Paulo. Leia, chegue pelo menos na graça, porque você chegando na graça, você vivendo na graça, é um pulinho para você vir para o Evangelho Eterno, que é a escatologia consumada. O Evangelho Eterno é Deus em nosso espírito. Assim seja. Então eu deixo com você essa mensagem, se foi útil, dê um joinha. Quando você aperta esse joinha, esse likezinho, você fortalece o canal, que aí o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Então dá sempre uma olhadinha lá e toca lá naquele dedinho positivozinho lá, que é para o YouTube ver que o vídeo é interessante e mandar para mais pessoas. E compartilhe um vídeo desse. Esse é muito importante chegar até um religioso. Veja que foi um vídeo que eu fiz, procurei fazer o mais manso possível, sem xingar eles né? Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber novos vídeos em primeira mão. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.